Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? E hoje a gente vai estar justamente, né, fazendo o primeiro vídeo de três, né, referente à resolução dessa situação aqui, problema. Né? Vamos ler aqui primeiro, né? Supondo que a peça cilíndrica abaixo, né, na imagem que eu vou mostrar já já, será torneada e seu diâmetro inicial é 50 milímetros e seu diâmetro final será de 38 milímetros. Indica a quantidade de movimentos efetivos, né, movimentos efetivos de corte, para desbaste a quantidade de movimentos efetivos para acabamento, analisando as informações das ferramentas também indicadas abaixo. Bom, então, referente a esse problema, né, a gente vai dividir em três partes. Né? A primeira a gente vai estar falando sobre movimentos efetivos, né? A segunda falando sobre características de profundidade de corte, e a terceira resolvendo, de fato, o problema, né? Realizando o cálculo. Né? O primeiro ponto, né, está ligado justamente a essa questão dos ciclos de fabricação mecânica, né, envolvendo principalmente usinagem, que toma como base essa questão do movimento efetivo de corte. Né? Movimento efetivo de corte. Né? Eu vejo muitos estudantes, né, tendo um pouco de dificuldade sobre entender o que é isso, né, e muitos profissionais da área, às vezes não dando tanta importância para essa ação, né, principalmente para empresas que acabam trabalhando com peças bem customizadas, né, acaba variando bastante a condição do tipo de ferramenta, de peça a ser fabricada. Né? Então, muitas vezes acaba não dando tanta importância para esse ponto, né? Só que essa questão do movimento efetivo de corte ela é importantíssima para a questão justamente de tempo, né? Cálculo relativo ao tempo de execução ali da fabricação. Né? E um detalhe importante é justamente saber a quantidade de movimentos que vão ser realizados. Né? Os movimentos efetivos, ele nada mais é do que o contato da ferramenta com a peça, né? Ou seja, toda vez que existe, né, a usinagem de fato, ou seja, a remoção de cavaco, como a gente está vendo aqui nessa imagem, a gente está tendo um movimento efetivo de corte. Né? Exemplo, aqui dá para perceber bem, né, a carepa aqui da peça, né, o diâmetro inicial dela. Né? Dá para ver que ela já teve um primeiro movimento efetivo, né? Ou seja, retirou já uma certa quantidade de material e está indo aí provavelmente para o segundo movimento efetivo de corte. Ou seja, qualquer movimento que venha a remover material é considerado movimento efetivo de corte, independente do deslocamento, né? Ou seja um comprimento maior ou seja um comprimento menor. Está sendo retirado material, está sendo um movimento efetivo de corte. Existe um outro ponto que é a otimização desses movimentos, né, no que diz respeito à execução, mas é uma outra característica. Né? Então, se você está tendo remoção de material, está tendo remoção de cavaco, está tendo um movimento efetivo de corte, ou seja, é um movimento que ele está impactando diretamente ali na fabricação da peça. Existem também os movimentos em vazio, né, que são os movimentos de aproximação. Né? Se eu faço um deslocamento da ferramenta até um determinado ponto ali da peça, né, mas não ocorre a usinagem, é o que a gente chama de movimento em vazio ou movimento não efetivo de corte. E um dos grandes objetivos é justamente minimizar essa quantidade de movimentos não efetivos de corte e, consequentemente, ter uma otimização aí para os movimentos efetivos de corte. Isso aí fazendo com que venha a diminuir, né, o tempo ali específico da fabricação. E uma das características para você ter, né, poder saber exatamente ali a quantidade de movimentos efetivos está ligado diretamente à profundidade de corte. Né? Aqui dando continuidade ao texto aí da pergunta, né, que traz a indicação das duas ferramentas que vão ser utilizadas, no caso, a ferramenta para desbaste, né, e a ferramenta para acabamento. Né? E aí cada uma tem uma característica que é a questão da profundidade de corte. Né? Obviamente, características ligadas à velocidade de corte também tem impacto ali no ciclo de fabricação, principalmente no tempo do deslocamento, mas nesse caso aqui o objetivo é realmente focar na profundidade de corte e para chegar ao uso específico da profundidade de corte, saber a quantidade de movimentos efetivos. Né? Então aqui a gente tem como característica, né, para o desbaste, para essa ferramenta, né, essa ferramenta hipotética, né, com a profundidade de corte máxima de 2,5, né, ou seja, 2,5 milímetros para o desbaste e 1 milímetro para o acabamento. Né? Até que 2,5 para desbaste está relativamente pequeno, mas enfim, às vezes depende muito do material,
coisa do tipo. Mas aqui na questão está trazendo aí o desbaste aí como máximo 2,5. Né? Então, essa questão de analisar, né, essa característica da ferramenta, né, normalmente vem com essa indicação aqui do AP, né, que é justamente ligado a essa questão da profundidade de corte. Né? Exemplo, aqui a gente tem 4 ferramentas, né, cada uma ali com suas características, e aqui tem a condição da profundidade de corte. Quando o fabricante ele indica ali uma profundidade de corte, né, que é o que a gente chama de profundidade de corte limite, ele está praticamente dizendo, né, a característica máxima que você vai ter ali de remoção de material por corte, né, garantindo ainda um tempo de vida útil, né, aceitável ali para a ferramenta. E eu vejo muito ocorrer isso, né, das pessoas não se preocuparem com isso, né, e acabar forçando ali a ferramenta, né, e às vezes você tem até um resultado, né, de, poxa, aqui está indicando que é 2 milímetros, mas eu estou cortando com 4 milímetros, tá tranquilo. Às vezes você tem ali uma condição de 400 horas, 200 horas ali de uso ali de uma determinada ferramenta, e aquilo ali cai drasticamente, né, porque você tem um aumento de temperatura, né, uma ferramenta de metal duro, você acaba perdendo características ali da cobertura dela e, enfim, né, ela acaba desgastando rapidamente e você não consegue utilizar ela de forma mais aceitável, né, ou seja, acaba não tendo mais nem tendo característica de pressão, né, ou seja, para remoção específica ali do cavaco, e consequentemente a rugosidade também não fica legal, né? Então, nesse primeiro vídeo, para a gente poder, né, entender bem essa questão da profundidade de corte, né, que é uma característica importante aí para o ciclo de usinagem, né? Se você tem dúvida ali sobre profundidade de corte, né, é importante ali que você pegue bem a especificação do fabricante de ferramenta que você está utilizando. Se você utiliza ferramentas afiadas, né, manualmente, né, que você faça um teste ali com base naquela afiação que você está fazendo ali para ter ali uma boa característica de remoção, né. Então fica aí com o primeiro vídeo essa indicação aí, essa informação sobre a profundidade de corte, né, ou sobre o que é movimento efetivo, né, de corte, né. A gente já entrou um pouco aí sobre profundidade de corte, e aí a gente vai estar fazendo aí mais 2 vídeos aí sobre essas características, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? A gente vai estar retomando, né, a análise aqui dessa situação problema, né? Eu vou relê-la aqui novamente, né? No último vídeo a gente falou bastante sobre movimento efetivo de corte, né? Adentrou um pouco aí sobre profundidade de corte. E hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre profundidade de corte, né, e características específicas, né, do ciclo de desbaste e ciclo de acabamento. No próximo vídeo a gente vai para a parte do cálculo, né, para poder resolver aí essa questão. Bom, supondo que a peça cilíndrica abaixo, né, venha a ser torneada e seu diâmetro inicial é 50 mm e o diâmetro final dela será 38 mm, né, indica a quantidade de movimentos efetivos de corte para desbaste e a quantidade de movimentos efetivos para acabamento, analisando as informações das ferramentas indicadas abaixo, né. E aqui a gente tem justamente a característica das duas ferramentas. Bom, falando especificamente sobre profundidade de corte, né, que é uma indicação aí do fabricante, né, existe um detalhe importantíssimo que é justamente de você estar testando, né, as ferramentas. Você pode até perguntar, poxa, mas testando as ferramentas, como assim? Né? Aqui a gente está falando de 2 ciclos, né, o ciclo de desbaste e o ciclo de acabamento. O ciclo de desbaste ele tem como objetivo a aproximação, né, da dimensão final da peça, né, aquela situação, né, aproximar a dimensão final da peça de forma segura, né, ou seja, remover o máximo possível de material, mas chegando ali de forma segura, né, para que você venha depois na sequência realizar o ciclo de acabamento e atingir características geométricas da peça e consequentemente também características de estado de superfície, né, ou seja, características de rugosidade. Só que muitas vezes o que acontece? Você acaba fazendo um ciclo de desbaste mais forçado do que o necessário, né? Então você já acaba tendo ali um superaquecimento ali da peça e isso às vezes acaba impactando no próprio ciclo de acabamento, né? Você acaba tendo que ter uma necessidade maior de refrigeração da peça ali durante a usinagem, né? Então é importante, né, garantir que durante o ciclo de desbaste, né, você venha ali utilizar características específicas, né, do fabricante, né, ou seja, respeitando a profundidade de corte limite, né. Nesse caso aqui a profundidade de corte
limite é de 2,5 milímetros, o que significa na prática, né? Vou mudar aqui a imagem. 2,5 milímetros, né, representa justamente que essa é a altura, né, a profundidade máxima que a ferramenta ela vai poder penetrar na peça ali, removendo material, né? Então isso aí seria justamente de 2,5 milímetros. E essa característica é importante porque, por exemplo, você trabalha numa empresa que tem um ciclo, um departamento, né, de engenharia para a parte de processos, né, para a parte de fluxograma. E isso é muito importante por causa da questão da análise do tempo, não só do ciclo de execução da peça, mas também para o ciclo de compras de novas ferramentas, né? Não só suporte, mas principalmente os insertos, né? Quando se está utilizando ferramentas de metal duro, né? Então você tem uma característica ali específica, né, do tempo de desgaste, né? Então você tem como estar repondo aquele insumo de forma organizada, né, vamos assim chamar, né? Então é importante essa característica, né, de você estar utilizando os parâmetros de forma adequada, até para que esse setor de projetos, a parte de engenharia, que venha justamente a, exemplo, analisar quando estatisticamente, né, as ferramentas elas vierem a ter um desgaste mais rápido ou vierem a ter um desempenho melhor, né, e principalmente quando tem a mudança, né, de fornecedor, né? Você compra de um determinado fornecedor e acaba tendo uma promessa de um desempenho melhor pelo menor preço, né? Vai fazer aquele teste ali, aquela análise, então é muito importante, né, saber a nível de taxa de eficiência o quanto é que aquela aquela outra opção gerou, né? O custo-benefício, será que foi válido, né? Então, quando você utiliza, né, parâmetros ali específicos do fabricante, você também está ajudando, né, o suporte, né, ao processo, né? Então, é uma característica muito importante. E aí, quando a gente fala desse ciclo de execução, a gente não pode fugir dessa análise aí de ciclo de desbaste e ciclo de acabamento, né? Por quê? É muito difícil que você venha a ter um ciclo de desbaste e um ciclo de acabamento com a mesma profundidade de corte. Às vezes acontece, mas normalmente você tem profundidades de corte diferentes, né? Então você acaba tendo a quantidade de movimentos específicos ali para o desbaste, a quantidade de movimentos específicos para acabamento. E isso é importante ter essa característica porque quando a gente vai analisar o ciclo de fabricação de uma determinada peça, a gente faz justamente uma série de análises, né? Essas análises incluem, né, seleção de ferramenta, seleção de instrumentos, tempo de fabricação, as etapas do processo ali de fabricação, e para cada um desses ciclos ali entra a questão do tempo, né? E um dos tempos aí aplicados ao processo é o tempo de setup, né? O tempo médio ali de troca de ferramenta e organização, né, do processo, né? Então, quanto mais simples o processo, menor esse tempo, quanto mais complexo o processo, acaba sendo maior esse tempo, e ele também é importantíssimo ali para o tempo, a análise do tempo de execução do ciclo de fabricação, né? Então, quando a gente faz uma análise de característica de ferramentas para desbaste e ferramentas para acabamento, né, você acaba tendo essa característica mais evidente, né? Justamente ali de tempo, né, e qualidade. E aí vem um detalhe importante que vai nos dar uma base boa para o próximo vídeo, que a gente já vai estar indo para o cálculo. No acabamento, né, normalmente o ciclo de acabamento ele se reduz a 1 ou 2 movimentos efetivos de corte. Normalmente, né, você diz, poxa, eu quero ter 4, 6, 10 movimentos ali de acabamento ali para uma única superfície, eu posso? Pode. Só que você vai ter um ciclo de tempo bem maior. Normalmente o acabamento você acaba tendo lá uma rotação normalmente mais alta, às vezes um avanço mais lento, né? Então normalmente ali 1, 2 movimentos ali você já consegue chegar ali ao ponto específico, né, de característica final, tanto da parte dimensional quanto da parte ali de rugosidade, né? Então basicamente você faz a grande remoção do material, que é o desbaste, e depois ali vai para o acabamento ali, reduzindo essa questão da quantidade de movimentos aí a 1, 2 movimentos, porque o acabamento ele é de fato ali a etapa final, né? Então já fica essa análise aí para o próximo vídeo, que é o cálculo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? Hoje é o terceiro vídeo aqui desse ciclo, né, para análise da situação problema, e hoje a gente vai justamente aí para a parte de cálculo, né?
A gente já falou sobre profundidade de corte, ciclo de desbaste, ciclo de acabamento, movimento efetivo de corte, movimento não efetivo de corte. Agora a gente vai aqui para a resolução. Então vamos lá, reler aqui a questão. Supondo que a peça cilíndrica abaixo, né, venha a ser torneada e seu diâmetro inicial é 50 mm e o diâmetro final dela será de 38 mm. Indica a quantidade de movimentos efetivos, né, para desbaste e a quantidade de movimentos efetivos para acabamento com base nas ferramentas indicadas abaixo, né? Então, vamos primeiro para uma análise, né, sobre essa característica do que é, né, essa quantidade de movimentos, né? Vamos supor que essa seja a peça a ser torneada e o que acontece? Essa peça ser torneada ela vai atingir lá um diâmetro final, né? Vamos supor que o diâmetro final seja essa parte aqui marcada de vermelho e o diâmetro aqui seja de 25 milímetros, né? E ela iniciou com, vamos supor que 40 milímetros, né? Então o que acontece? A gente tem aqui o diâmetro inicial, que é 40 milímetros, e a gente tem um diâmetro final que é 25. Né? Se a gente fosse remover, né, o material, né, o cavaco aí da peça, né, a fim de atingir o diâmetro final de uma única vez, o que iria acontecer? A gente teria ali como execução, né, vamos supor aqui que seja a ferramenta, né, a remoção justamente da diferença entre o diâmetro inicial e o diâmetro final, né? Ou seja, essa distância aqui que vai ser retirada, lembrando que aqui é uma análise para torneamento, né? No ciclo de torneamento a gente tem justamente essa questão da simetria da peça, né? A gente tem essa questão da simetria da peça e essa característica da simetria da peça ela está ligada ali à profundidade de corte, né? A gente sabe que quando a gente coloca um deslocamento, exemplo, de 5 milímetros no anel graduado lá de um torno, a gente está tirando de um lado 2,5, né? Só que como é uma ação simétrica, ele está tirando 2,5 de um lado e 2,5 do outro, né? Obviamente, 2,5 de um lado, 2,5 do outro, né? Já que a gente está falando de uma ação de revolução, vai chegar aí a 5 milímetros no total, né? Então eu vou estar marcando de um lado, mas entenda que é uma ação, é um ciclo de usinagem por revolução, então ele está tirando ali de forma simétrica durante o giro. Beleza, então voltando aqui, a gente tem 40 milímetros de diâmetro inicial, 25 que é o diâmetro final. Então de 40 para 25 a gente tem uma diferença de 15 milímetros. Né? Se a gente pudesse remover tudo de uma vez, a gente e já atingir as características finais de rugosidade, geometria, com um único movimento efetivo de corte, a gente faria essa retirada. Né? Ou seja, a ferramenta tiraria ali esses 15 milímetros de uma única vez e encerrou o ciclo, né? Ou seja, você removeria todo o material de uma única vez e acabou o processo. Né? Só que não é assim que ocorre, né? Pelo menos na grande maioria das vezes. Né? O que acontece? A gente tem essa questão da profundidade limite, né? E a divisão especificamente sobre essa característica do ciclo, né? De usinagem. Normalmente a gente não consegue remover todo o material de uma vez e a ferramenta que a gente está utilizando inicial, que é para remover material com maior volume, ela não atende, na maioria dos casos, uma característica de acabamento desejável. Né? Então você tem uma alta remoção de material, mas acaba não atingindo ali o parâmetro final de rugosidade. Né? Então você acaba dividindo, né, a quantidade de movimentos efetivos. Né? E para quem viu o último vídeo, a gente falou justamente sobre quando a gente vai para o acabamento, normalmente é 1 ou 2 movimentos efetivos. Por quê? Né? A quantidade de material que você vai tirar, normalmente é só o que falta realmente ali para chegar no diâmetro final. Né? Você pode até deixar mais, não tem problema. Só que às vezes não, né? Isso acaba aumentando um pouco ali o tempo. Na prática, alguns projetos de fabricação, normalmente eles deixam ali dois movimentos efetivos, né, ali para o acabamento, mas pela análise da quantidade de material a ser retirado versus acabamento. Né? Às vezes entra essa questão também da própria refrigeração superficial ali da peça. Né? Então você tem uma remoção ali de material no primeiro corte ali para acabamento e no segundo ali para realmente atingir a característica final. Né, já que a peça ela sofreu uma carga alta, né, devido ao desbaste, né, então ela está com a temperatura ali teoricamente mais elevada, mesmo sofrendo a refrigeração, e a gente sabe que temperatura interfere muito
em características de análise dimensional, né? Ou seja, a peça está com a temperatura mais elevada, obviamente ela está com a dilatação térmica, né? Então, é uma característica importante para ser analisada também. Bom, então, a nível de característica é isso que a gente tem, né? Diâmetro inicial, diâmetro final, verificar o quanto é que vai ficar para o desbaste e a sobra ali para o acabamento. Então, vamos lá para o cálculo do exercício. Aqui a gente tem a quantidade de profundidade, né? O AP máximo aí para o desbaste e aqui para o acabamento. Antes de utilizar esses valores, o que é que a gente faz? Pega aqui o valor referente ao diâmetro inicial e o diâmetro final. Veja que é 50 milímetros de diâmetro inicial e 38 diâmetro final. Então, o que é que a gente vai fazer? Vou colocar aqui primeiro passo. A gente vai subtrair, né, diâmetro inicial menos final. Vai ser justamente a característica que a gente vai fazer, ou seja, a gente vai ter os 50 milímetros menos o 38. Né? Porque o que sobrar é o material que vai ser removido. Né? O que sobrar aí vai ser o material que vai ser removido. Então a gente vai ter 50 milímetros menos 38 milímetros, que nesse caso aí vai dar especificamente 12 milímetros, né, de sobra, né? Ou seja, 12 milímetros de material, né, que será removido. O que acontece? Desse material que vai ser removido, a gente tem material que vai ser para o desbaste, material que vai ser para acabamento. E aí é que vem, como o pessoal fala popularmente, né, o pulo do gato. Né? Ou seja, já é indicar a quantidade de material que vai ficar para o acabamento. Né? A gente sabe aqui que a indicação do acabamento é 1 milímetro no máximo de profundidade. Né? Então, vou colocar aqui, segundo passo. Segundo passo, né? Indicar a sobra para o acabamento. Então, aqui tem justamente essa questão. Eu vou deixar 1 milímetro, vou deixar menos de 1 milímetro, vou deixar mais do que 1 milímetro. Né? Então, entra aí essa característica. Como eu já tinha falado, né, até nos outros vídeos também, está muito ligado à característica que você tem certeza, né, a confiabilidade que você tem ali referente à ferramenta e justamente a característica, principalmente de acabamento. Né, principalmente de acabamento. Então, vou deixar aí 1 milímetro para essa parte aí do acabamento. Né? Então, vai ficar 1 milímetro para acabamento. Ou seja, se a gente vai deixar 1 milímetro para acabamento, o que acontece? A gente vai ter 11 milímetros para desbaste. Né? Ou seja, se a gente tem 12 milímetros de total, né, a gente está separando aí para o ciclo 1 milímetro para acabamento e 11 milímetros para o desbaste. Aí vem a pergunta, quantos movimentos efetivos de corte eu vou ter para acabamento? Se 1 milímetro é o que eu estou deixando de material e a profundidade máxima é de 1 milímetro, aqui eu já tenho um único movimento. Né? Ou seja, se eu preciso tirar 1 milímetro para chegar ao diâmetro final e a ferramenta tira até 1 milímetro, o movimento efetivo de corte. Né? Ou seja, não tem nem o que calcular aqui. Né? Então, aqui a gente já sabe que vai ter um movimento efetivo de corte para acabamento. Agora, basta saber a quantidade de movimentos aqui para o desbaste. Então, o que é que a gente faz? Né? Terceiro passo, movimentos para o desbaste. Nesse caso aqui, a gente vai pegar os 11 milímetros que sobrou e dividir pela profundidade máxima, que nesse caso é 2,5 milímetros. Fazendo essa divisão, a gente vai ter aí a base para a quantidade de movimentos efetivos de corte. 11 dividido por 2,5 vai dar 4,4 movimentos efetivos de corte. Só que vocês devem concordar comigo que não existe movimentos de corte, né, de forma decimal, né? Ou seja, o valor ele tem que ser inteiro. Né? A gente não tem como fazer um movimento e meio, né? O 2,5 movimentos, 2,2 movimentos. Como eu tinha dito no primeiro vídeo, todo movimento ali específico sobre a peça, né, removendo o material, ele é um movimento de corte. Então, acaba sendo aí uma indicação aí, de um valor inteiro. Né? Você pode até considerar o seguinte, poxa, não, mas eu acho que tem como ter um movimento e meio. Né? Eu já vi esse questionamento, né, trazendo o seguinte, exemplo, que é o comprimento da peça, né, você tirou no primeiro corte, tirou toda essa parte, e no segundo tirou metade. Você diz, um movimento e meio.
Só que se você deslocou essa metade do comprimento inicial, é porque a característica geométrica da peça está pedindo tem essa necessidade. Mas na prática, cada um desses aqui é um movimento efetivo, independente do comprimento. Então, nesse caso aqui, o que é que a gente faz? A gente vai pegar esse valor e arredondar ele para mais. Você diz, por que arredondar para mais? Porque se a gente arredondar para menos, a gente vai ultrapassar a profundidade de corte indicada. Então, aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que esse 4,4, né, ele venha a ser arredondado para 5 movimentos efetivos de corte. Então, aqui a gente já tem a quantidade de movimentos efetivos de corte para o desbaste. Serão 5 movimentos. Agora, movimentos de quantos milímetros? Ou seja, quanto é que vai ser retirado de profundidade? Então, nesse caso, agora é só pegar 11 milímetros e dividir agora por 5 movimentos. Ou seja, eu vou ter 11 milímetros para serem retirados e esses 11 milímetros eles vão ser removidos em 5 movimentos, né? 5 passes. Né? Então, só é pegar o 11 e dividir por 5. Né? Então, nesse caso aí, vai dar 2,2 milímetros. Então, aqui a gente tem a informação final. Né? Que informação final é essa? Vamos fazer aqui um resumo. A gente tem um movimento efetivo de corte para acabamento. O AP, né, nesse caso aí, com 1 milímetro. Né? Então, a gente vai ter um movimento efetivo de corte para acabamento com profundidade de 1 milímetro. A gente vai ter, nesse caso, para o desbaste, vou colocar aqui embaixo, 5 movimentos, né, 5 movimentos efetivos para o desbaste, com o AP igual a 2,2 milímetros. Ou seja, a gente vai ter o total 6 movimentos efetivos de corte. Né? Final. Seis movimentos efetivos de corte. E no caso aqui, né, voltando aqui para o resumo, a gente vai ter um movimento efetivo de corte para acabamento, que a gente verificou logo no início, e 5 movimentos efetivos para o desbaste, né? Ou seja, cada movimento ali com 2,2 milímetros de profundidade. Né? Então, quando você for executar o desbaste, você vai ter 5 movimentos e a profundidade 2,2. 2,2 vezes 5 vai dar 11 milímetros. 1 milímetro do acabamento fecha aí os 12 milímetros aí de remoção, né, para justamente atingir os 38 milímetros do diâmetro final. Se a gente fosse dar sequência ao ciclo de análise, né, o próximo passo agora seria pegar o comprimento desses movimentos efetivos, pegar a relação da taxa de avanço, né, ou seja, a velocidade de avanço da ferramenta, e calcular o tempo por movimento. Né? Calculando o tempo por movimento, a gente teria o tempo total ali desses movimentos efetivos de corte, que nesse caso seria adicionado ao tempo de setup, o tempo de movimento no efetivo de corte, para que você tivesse o tempo total. Com o tempo total, você teria ainda o acréscimo ali da taxa de segurança, né? Que seria justamente o coeficiente de segurança, que normalmente utiliza um coeficiente aí de 1,5. Né? Mas isso aí é uma outra análise mais para frente, tá bom? Não deixe de se inscrever no nosso canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!